Olá pessoal, aqui é a professora Camila Monteiro e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre notação científica. A notação científica é um modo de escrever números muito grandes ou muito pequenos de uma forma mais reduzida, tornando os cálculos mais simples. Ela é muito utilizada na física, química e engenharias. Olha esse exemplo. No universo existem cerca de 10 sextilhões de estrelas. Olha como é difícil até para a gente verificar se é quintilhão, sextilhão, é complicado esse monte de zeros. Então, usando a notação científica, a gente poderia escrever apenas 1 vezes 10 elevado a 22, ou até mesmo apenas o 10 elevado a 22, tá? E da mesma forma, olha, um número muito pequeno. A massa de um mosquito, por exemplo, é aproximadamente 15 décimos de milionésimo de quilo. Então, é um número muito pequeno. Então, em notação científica, eu poderia estar escrevendo apenas 1,5 vezes 10 elevado a menos 6. Então, a gente vai observar o seguinte, que números muito grandes, a gente vai escrever em potência de 10 com expoente positivo. E quando forem números muito pequenos, esse expoente da base 10 ele vai ser um expoente negativo. A gente vai ver como faz isso, ok? A gente vai escrever um número em notação científica dessa forma, tá? A vezes 10 elevado a n. A gente sempre usa a potência de base 10, tá? E um coeficiente, né? O A aqui tá representando um número que vai estar entre 1 e 9, alguma coisa, tá? Nunca em notação científica a gente pode escrever dois algarismos aqui no lugar do coeficiente, tá? Vai ser sempre 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, 9,9999, mas nunca um número maior, né? Ou igual a 10, tá? E o n vai ser um número inteiro, tá? Positivo ou negativo. A gente vai ver quando ele vai ser positivo e quando ele vai ser negativo, tá? Por exemplo, a medida da velocidade da luz. Eu tenho aqui, ó, 300 mil quilômetros por segundo. Então, em notação científica, como que eu posso escrever? Ó, 3 vezes 10 à quinta, tá? Como que eu faço isso, tá? É como se a gente estivesse andando com a vírgula. O 300 mil, ele não tem vírgula, então a vírgula está aqui no final. Eu tenho que deixar, ó, um número, né, entre 1 e 9, um número menor que 10. Então, aonde eu colocaria esse número? Seria o 3. Então, eu andaria com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, ficou 3 vezes 10 elevado à quinta. Né? Ó, a medida da distância média entre a Terra e o Sol, 149 milhões e 600 mil quilômetros. Então, ó, não tem vírgula esse número, tá vendo? Então, a vírgula é como se estivesse aqui no final. Eu vou ter que parar em qual número, né? Eu tenho aqui, ó, 1, 4, 9, 6, né, de números diferentes de zero. Então, eu só posso deixar um número, né, no lugar ali do A. Então, vai ser um 1. Então, eu tenho que parar com a vírgula aqui. Então, eu vou andar a vírgula quantas casas? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu escrevo 1,496 vezes 10 elevado à oitava potência. Então, a notação científica é uma forma de abreviar os números, tá? Tanto números grandes quanto números muito pequenos, ok? Bom, vamos resolver os exercícios usando a notação científica para escrever cada um desses números, tá? Então, aqui a gente tem o 500. A gente tem que verificar o seguinte, no 500, que não tem vírgula, a vírgula é como se ela estivesse, né, escondidinha aqui no final. Então, quantas casas nós vamos ter que andar até deixar um número apenas antes da vírgula, né? Eu vou andar aqui, ó, uma casa, duas casas e a vírgula vai vir aqui antes do 5.
né? Depois do 5, desculpa. Então, se ela vai ficar aqui no 5, ela vai andar 2 casas. Então, eu vou escrever 5 vezes 10 elevado a 2. Aqui na letra B, a gente vai andar para a direita agora, tá? Então, quando eu ando para a esquerda, igual aqui no 500, o expoente fica positivo, número grande. Agora, número pequeno, a gente vai andar para a direita. Quantas casas eu vou andar? Ó? 1, 2, 3, 4 casas. A vírgula vai vir parar aqui depois do 6. Então, eu vou escrever 6 vezes 10 elevado a menos 4. Tá? Quando eu ando para a direita, expoente negativo. Mesma coisa na letra C, ó. É um número pequeno, né? 0,00025. Então, eu tenho que andar com essa vírgula até o 2. Lembrando que eu não posso ir até o 5, porque senão vai ficar 25. Tem que ser um número entre 1 e 9, né? Menor do que 10. Então, eu vou andar quantas casas? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas para parar aqui no 2. Então, a gente vai escrever 2,5 vezes 10 elevado a menos 8. Aqui no próximo, olha, a vírgula vai andar 2 casas para chegar aqui depois do 2. Então, eu vou escrever 2 vezes 10 elevado a menos 2. Na letra E, eu tenho que parar no 3. Então, eu vou andar 2 casas para a direita. Então, eu vou escrever 3,4 vezes 10 elevado a menos 2. E aqui na letra F, a vírgula vai andar apenas uma casa decimal. Então, eu vou escrever 8 vezes 10 elevado a menos 1. Tá? Vamos continuar. Bom, continuando aqui na letra G, nós temos 20,39 para escrever em notação científica. Não posso deixar 2 números antes da vírgula para estar em notação científica. Então, a gente vai andar aqui para a esquerda uma casa. Quando eu ando para a esquerda, expoente fica positivo. Uma casa só é vezes 10 elevado a 1. Então, ó, 2,039, tá? A gente repete o número todo e coloca aqui a nossa base 10. Nosso expoente 1, porque só andou uma casa. Na letra H, a vírgula vai andar para a direita. Quantas casas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para parar aqui depois do 8. Então, 8 vezes 10 elevado a menos 6 anda para a direita, negativo. E na letra I, ó, onde está a vírgula da letra I? No 48.000, ó, tá aqui, no final do número. Então, para a gente escrever esse número em notação científica, eu tenho que andar com essa vírgula até aqui, ó, até o 4, tá? Então, vamos andar, ó. 1, 2, 3, 4 casas. Então, a gente vai escrever 4,8 vezes 10 elevado à quarta. Se eu ando para a esquerda, expoente positivo. Letra J. Nossa vírgula tá lá no final também, ó. Tá aqui no finalzinho. Então, para a gente andar com ela, né? Escrever em notação científica, nós vamos andar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Então, nós vamos escrever 7 vezes 10 a nona. Na letra K, mesma coisa, a gente vai andar para a esquerda. Então, o expoente vai ficar positivo. Ó, quantas casas a gente vai andar? 1, 2, vai parar aqui, ó, depois do 9. Então, 9,231 vezes 10 ao quadrado.
E aqui no final, né, 40.400, a vírgula está aqui no final também. Então, nós vamos andar para a esquerda 1, 2, 3, 4 casas. Então, eu vou escrever o quê? 4,04 vezes 10 à quarta. E aqui a gente tem algumas medidas, né? Para escrever em notação científica. A medida da distância média entre o Sol e Marte, 227.900.000 quilômetros. Como que a gente escreve isso em notação científica? Então, a vírgula está aqui no final. Então, a gente anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas para a esquerda. Então, vai ficar 2,279 vezes 10 à oitava potência, tá? Ó, 3 casas, 6, 7, 8 casas. Na letra B, nós temos a medida da distância média entre o Sol e Júpiter. Então, a mesma coisa, o mesmo número de casas, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós vamos escrever 7,783 vezes 10 à oitava. E aqui a gente tem uma medida muito pequena. Olha só a quantidade de zeros depois da vírgula, até difícil de ler. Então, para facilitar a nossa vida, o que a gente faz? Transforma em notação científica. Então, a gente vai andar quantas casas? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 casas. Então, vai ficar 9,11 vezes 10 elevado a menos 28. Número negativo porque a vírgula andou para a direita, ok? Então, sempre que a vírgula anda para a direita, expoente negativo. Quando a vírgula anda para a esquerda, expoente positivo. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.